Eu tenho uma boa experiência para dizer, você vai vencer, pode acreditar. Meu nome é Doroti Maia, eu sou de São Paulo, tenho 63 anos e sou jornalista e moro no centro da cidade de São Paulo. Em setembro de 2001, eu estive no interior de São Paulo visitando uma sobrinha minha. E ela me colocou para dormir num colchão na sala e eu deitei ali com os meus filhos, eles eram pequenos ainda. Perdi o sono porque acho que eu estava estranhando a cama e lembrei de fazer um autoexame. Ali no meio da noite resolvi fazer um autoexame das mamas. Eu percebi que eu encontrei um carocinho. Não era bem propriamente na mama, era numa lateral. Câncer é um diagnóstico de morte. Isso aconteceu comigo em 2002, portanto, há mais de 10 anos atrás. Naquele tempo era pior ainda. Eu também passei por isso. Não foi fácil, eu fiquei muitos dias muito triste. Na época, meus 2 filhos ainda eram pequenos, adolescentes. Minha mãe morava comigo e eu tinha muito medo de passar essa informação para eles, porque nós já havíamos acabado de sofrer um problema muito grande, que foi a minha viuvez. Meu marido morreu de repente, não foi uma morte natural, depois de doença, foi uma morte trágica. E era mais um sofrimento para os meus filhos e para minha mãe. Eu fiquei muito preocupada em como é que eu ia falar isso para eles e principalmente se eu ia sobreviver a esse câncer. Bom, finalmente, depois de eu ter feito todos os exames, eu estive no consultório da médica e ela disse para mim que o resultado era realmente câncer. O que significava que eu poderia correr o risco de ter metástase caso eu não fizesse logo o tratamento. E chegaram à conclusão que aquele câncer, do tamanho que ele estava, tinha que ser feita uma cirurgia radical, ou seja, uma cirurgia para retirada total da mão. A hora que eu soube do diagnóstico, foi assim, como se um balde de água gelada caísse na minha cabeça. Fiquei mole, fiquei desanimada, fiquei com medo, mais medo ainda do que eu já estava. E também saber que eu ia tirar toda a mama, né? Então aquela coisa do inesperado, do desconhecido. Eu falei, meu Deus, o que vem por aí? Eu sabia que essa é uma cirurgia grande, sabia também que o tratamento é horrível, todo mundo sabe que uma quimioterapia não é uma coisa fácil. E eu fiquei bem preocupada e chorei bastante, né? Antes de contar para minha família, eu fiquei bem preocupada, assim, bem triste, mas eu sou uma pessoa que eu não me deixo vencer com muita facilidade. Nessas situações eu penso assim, uma pessoa que recebe um diagnóstico desse, ou que recebe uma notícia de morte, ou que recebe uma notícia ruim, qualquer que seja ela, depois que passa o primeiro impacto, a pessoa tem 2 opções na vida, é assim que eu vejo e eu tomei para mim essa forma de viver. Ou você continua vivendo e procura viver bem, sair daquela situação o mais rápido possível e se pôr de pé de novo, ou você se afunda. Eu acho que o pior é a gente se afundar. A partir do momento que eu tive coragem, falei com meus filhos, falei com a minha mãe, tive todo o apoio do mundo. Eu sou protestante, eu tenho uma família da fé que cuida de mim, esteve comigo nos meus piores momentos. Eu sabia que eu não estava sozinha. E quando eu estava no meio da minha família, eu não estava sozinha mesmo. Eu via que eles estavam ali do meu lado, me dizendo que ia cuidar dos meus filhos, que eu não precisava se preocupar, que eu cuidasse de mim, que eu levasse toda a minha energia para cuidar de mim. Em março de 2002, eu fui fazer a cirurgia finalmente. Eu fiz a primeira cirurgia, que foi a extração da mama, depois o tratamento e depois a reconstrução da mama. A cirurgia é uma cirurgia bem radical, ela não dói tanto, dói o emocional, porque a hora que você chega no quarto, você passa a mão e não tem nada ali, a gente tem que estar firme, porque senão realmente você desmonta. E em dezembro de 2004, eu fiz a reconstrução da minha mama, do lado direito. Aí eu fiquei de 2002 a 2004 usando um sutiã apropriado, que de um lado ele era um sutiã normal e do lado direito era um sutiã onde dentro dele eu colocava uma prótese de silicone. Quando eu ia dormir, quando eu ia tomar banho, eu tirava
e ficava mutilada do lado direito. Eu sabia e tinha fé de que eu ia estar curada. Eu tinha fé de que não teria metástase. Foram tirados os gânglios do braço direito, não foram encontrados metástases lá. Esse é o tipo da coisa que não adianta você pegar o problema para você. Você tem que deixar na mão de Deus para que Ele resolva. A gente é limitado nessa hora. A gente tem que ter paciência também para o organismo reagir. E a gente tem uma pressa de ficar bem logo, porque você quer colocar logo um sutiã bonito, um sutiã sem ter aquela prótese. E a gente tem que esperar o organismo reagir. A gente fica inchado um tempo. A gente tem que esperar esse inchaço desaparecer. Havia muitas mulheres na mesma situação que eu. E havia muitas mulheres em situação pior do que a minha. Porque muitas tinham metástase. Muitas tinham câncer nos 2 seios. Muitas perderam seus maridos. Os maridos foram embora quando souberam que elas tinham câncer de mama. O marido abandonar uma mulher numa situação dessa é o fim da picada. E eu aprendi muito com essas mulheres. Nós ajudávamos umas às outras. Depois que eu fiz a minha cirurgia de reconstrução da mama, eu não precisava mais daquela prótese que estava dentro do sutiã. E ela estava nova. Eu peguei a prótese, levei lá no centro de apoio do Hospital Pérola Baiton. E as enfermeiras ficaram felizes, porque elas iam dizer para a pessoa que ia usar aquela prótese que a dona dela tinha feito uma cirurgia e tinha se recuperado, estava bem. Então não era só a prótese em si que ia fazer bem para uma outra mulher. Houve também o significado daquela prótese. A pessoa que estava doando, que tinha doado, era uma pessoa que foi curada. E isso era importante para quem ia usar aquela prótese. Então o meu tratamento foi bem sucedido porque eu tive bons médicos que cuidaram de mim. Eu tive Deus do meu lado, a minha família do meu lado, os meus amigos, minha família da fé do meu lado. E porque eu não queria me sucumbir a essa doença. Eu falei, eu já sofri tanto na minha vida, outras coisas para morrer agora, mas não mesmo. E eu tinha meus filhos ainda dependentes de mim, eles eram adolescentes, precisavam de mim, eu me apegava muito nisso. Sempre pensava neles, eu tenho que acabar de criá-los, eu quero vê-los formados, casados, e só depois disso é que, sei lá, se eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo. Mas naquele momento eu pensava neles e isso me ajudou bastante a levar a minha vida adiante. Depois que eu terminei o tratamento, que fiz a reconstrução, eu fui fazer uma terapia, porque o emocional estava meio bagunçado, não me achei feminina, achei que eu tinha perdido uma parte de mim e que ninguém mais ia me ver como mulher. No final do tratamento, no final da angústia, tem uma porta de alegria, de paz, de esperança. O que importa na vida são as pessoas, é o amor, são os relacionamentos, é você ter as pessoas com você, as pessoas da sua família, os seus amigos. Isso é importante. Bens materiais não são importantes, não são importantes. Você começa a dar importância para aquilo que realmente é relevante na vida de uma pessoa, que é o amor. Eu não tive uma infância muito fácil, uma juventude também complicada, me casei e fiquei viúva muito cedo, e ainda por cima eu tive um câncer, e eu falava, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que mais o Senhor quer de mim? E eu acho que eu tenho uma missão, que é ajudar outras pessoas, outras mulheres que passaram por isso, a superar, a ter esperança, a lutar, a batalhar pela saúde, pela vida, pela família, pelo amor e a ver a vida com outros olhos e ter mais paz e fazer com que esse mundo seja um mundo de paz, um mundo melhor.